questão da institucionalidade, porque vocês estão numa instituição, que é a Bienal. É uma instituição que eu não sei se vocês já tiveram tempo para refletir onde vocês estão, uma instituição que é uma das mais importantes do Brasil e também do mundo. A Bienal foi a segunda Bienal do mundo, só foi antecedida pela Bienal de Veneza. E isso, por exemplo, em termos internacionais, tem um valor enorme. No Brasil, ninguém dá bola para coisa alguma, de maneira que isso também não conta. Mas fora do Brasil, isso tem uma importância enorme. Nós somos a segunda Bienal do mundo, e isso nos dá uma referência histórica. Claro que tem outros motivos, mas isso não é desprezível. Então, meditar sobre onde nós estamos, as condições que estamos, né, e uma trajetória, não necessariamente da Bienal, não vou fazer uma palestra sobre a Bienal, mas enfim, sobre instituições paralelas, concomitantes, enfim, o quadro social, político, onde a Bienal surgiu, acho que merece, talvez, 5 minutos dessa sessão de vocês. Um pouco mais que 5 minutos, mas enfim, espero que não seja excessivo. A primeira questão que eu queria falar para vocês, então, é que eu vou recuar até o modernismo, até 1922, 1920. Aquilo que se chamou a Revolução Modernista, porque isso aqui é fruto, né, é decorrência da Revolução Modernista. Quer queiramos, quer não queiramos. Tem gente que, sobretudo os cariocas e capixabas, tem um certo problema com o modernismo, porque considera um movimento excessivamente paulista e paulistano. Como existem essas diferenças, São Paulo quer ser mais do que pode, e os brasileiros gostariam que nós fôssemos menos do que somos, então tem sempre um conflito aí. Na Revolução Modernista, o que pesava era eliminar a cultura de imitação. A cultura brasileira era uma cultura que um poeta francês muito importante chamado Paul Claudel, que foi uma espécie de embaixador da França no Brasil na década durante a guerra, durante a Primeira Guerra, dizia que o Brasil era um lugar, uma cultura de canarios. O que ele queria dizer com isso? Um caráter um pouco formal demais, né, dos nossos poetas, por exemplo. Então, essa cultura de imitação, nós imitamos o estrangeiro, nós não temos confiança em nós mesmos, nós temos complexo de inferioridade, ou como disse o Nelson Rodrigues, nós temos complexo de vira-lata. Isso ainda existe até hoje. Melhorou muito, é evidente que melhorou muito, mas ainda existe até hoje. A gente vai para fora, a gente espera que um filme como O Som ao Redor receba um prêmio fora do Brasil para a gente dizer que ele é bom. A gente não diz antes, a gente não tem medo de dizer antes, ou a gente não reconhece. Tá? Então precisa vir com reconhecimento exterior para a gente poder dizer que é bom, reconhecer que é bom. E essa questão, então, da cultura de importação pressupõe uma subordinação. Quer dizer, nós somos, então, subordinados a algo melhor que nós. De fato, há muita coisa que é estrangeira que é melhor que nós, mas não é tudo. E os estrangeiros sabem muito bem, aliás, no que nós somos melhores que eles. Né? Mas nós não temos essa consciência. Isso na época em que o Mário de Andrade, basicamente é uma figura central da nossa conversa de hoje, começou a atuar, quer dizer, nos anos 20, no começo dos anos 20, isso era muito evidente. Então, nossa cultura é uma cultura de externalidade. A gente falava uma língua e escrevia outra. Claro, português, mas era um português castiço que se escrevia e um português coloquial, esse português, enfim, um pouco que a gente fala hoje já, nessa evolução. Isso causava uma enorme esquizofrenia, né, cultural. E foi contra isso, então, que o modernismo se lançou, né, para, num primeiro momento, destruir, né, para eliminar, para, enfim, derrotar todo um sistema de valores artificial, um sistema de valores formal, que não tinha nada a ver com as nossas mais fundas qualidades, tá certo? E os nossos mais fundos defeitos. Não tinha nada a ver. Era uma coisa que, enfim, que provocava essa esquizofrenia. A gente falava de um jeito, escrevia de outro. Quando você destrói alguma coisa, sobretudo em movimento artístico, vocês já viram certamente isso, precisa depois colocar alguma coisa no lugar. Você não destrói e fica na destruição. Depois, passado o primeiro momento, ok, derrotou o inimigo, isso aconteceu várias vezes, continua acontecendo até hoje, né? O inimigo mais presente, mais próximo e tal, e agora? Chegou a hora de propor alguma coisa.
Então, Mário de Andrade, nesse momento lá da Revolução Modernista, dizia que era preciso tradicionalizar o Brasil. Eu vou dizer, mas o que quer dizer isso? Ele quer dizer aquilo que todos os países fizeram com a sua história, que é criar referências. Referências adequadas ao momento, não são referências abstratas, não são referências neutras, né? Não existe neutralidade. São referências que ajudem a compreender o presente. O que é que serve de referência para o nosso presente? Naquele momento ele perguntava. Do ponto de vista das artes, por exemplo. Ele era um homem de uma capacidade extraordinária de transitar pelas várias artes. Ele era um poeta, basicamente, mas ele se destacou. A obra mais importante que ele deixou não foi um poema, foi uma rapsódia chamada Macunaíma, que provavelmente vocês conhecem, leram ou ouviram falar, ou pelo menos viram o filme e têm noção do que eu estou falando. Macunaíma é um texto muito importante porque é um texto pessimista, deixemos bem claro, e que tenta compreender o Brasil e, do ponto de vista moral, né, diria moralista no sentido filosófico da palavra, não do outro sentido, porque até o livro não é nada moralista no outro sentido, é bem do ponto de vista moral, no filosófico. Ele critica um dos males do brasileiro, talvez para o Mário de Andrade o maior mal do Brasil, é que nós somos individualistas. O Brasil é composto de um país de individualistas. Diferentemente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, esse individualismo é menor. A frase que define o Macunaíma, se vocês se lembram bem, é cada um por si e Deus contra. Bom, então para ele, tradicionalizar o Brasil significa viver a realidade atual daquela época, com a sensibilidade da época, não como a gente desejaria que fosse, mas utilizando os nossos costumes, assumindo, no fundo, a nossa personalidade, enquanto cultura e enquanto país. O que ele quer dizer é que a gente assume o nosso destino assumindo o nosso passado. O passado não é aquele que a gente gostaria, mas é o que a gente tem. Nesse sentido, ele então se empenhou a vida inteira num projeto que até foi de certa forma frustrado, que era de mudar a língua, trazer a língua escrita para a língua mais próxima da língua falada. Ele usava, por exemplo, expressões como se não, melhor, que era a maneira como a gente falava. Isso depois não pegou. É frustrante para ele porque a gente continua falando melhor, mas escreve melhor. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu de fato foi que aquela língua empolada portuguesa não é praticada mais no Brasil. Isso vocês percebem rapidamente. Só pegarem um autor português, começar a ler, você vai dizer, mas estranho, né? Eu conheço isso, mas não é a minha língua. É e não é a minha língua. Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo aqui, mas não é a minha prosódia. Porque a nossa sintaxe foi muito simplificada pelo uso corrente da língua e, sobretudo, pela essa prática modernista de valorizar a língua falada e não a língua viva e não a língua morta, a língua praticada e não a língua importada. Outra frase dele: nós já temos um passado guaçu, uma maneira, ele usava muito a expressão indígena, e bonitão, pesando em nossos gestos. O que carece é conquistar a consciência desse peso, sistematizá-lo e tradicionalizá-lo, isto é, referi-lo ao presente, criar referência. Todo país, toda cultura define os seus mitos de origem, certo? Vocês sabem disso. Toda cultura forte define os seus mitos de origem. A cultura, uma das culturas mais fortes, talvez a mais forte de todas, que é a judaica, tem um mito de origem que é infernal, que é a Bíblia, tá certo? Que depois foi imposto como referência a todas as culturas ocidentais. Os gregos foram mais discretos, deixaram um legado, mas não foram tão impositivos. Nós só seremos, citando ele, nós só seremos de deveras uma raça significa um povo, né? O dia em que nos tradicionalizarmos integralmente, e só seremos uma nação quando enriquecermos a humanidade com um contingente original e nacional de cultura. É uma tentativa que se faz desde a década de 20 e que nós vemos com dificuldade até hoje. O que é que nós, Brasil, contribuímos à cultura universal? Pouca coisa, né? Tem, claro que tem, mas é pouca coisa. E mesmo um grande escritor, um escritor imenso como Guimarães Rosa,
é quase intransponível para a cultura estrangeira. Quer dizer, tão peculiar que é difícil de ser apreciado na devida conta, né, em outra língua, apesar de ótimas traduções que existem. Bom, a partir então dessa espécie de plano de trabalho, enfim, de perspectiva, de atuação, o grupo deles, que era um grupo bastante forte na época, e sobretudo ele tinha uma figura que contrapunha ele e que combinava com ele, complementava ele muito bem, que é o Oswaldo de Andrade. O Mário era um homem muito culto, muito lido, muito sério, muito compenetrado. O Oswaldo era o contrário, debochado, não lia coisa alguma, mas era genial porque percebia tudo no ar. Tinha uma capacidade extraordinária de sacar tudo sem precisar ler. Você deve conhecer gente assim. Eu conheci uma pessoa assim. Insistem, esses caras que pegam no ar, certo? E atuam de uma maneira muito forte, com uma presença física, né, e uma coragem pessoal muito grande, e atuam de uma maneira muito forte, né, no seu ambiente. Então esses dois formavam um par, né, bastante forte. Então o Oswaldo de Andrade é o primeiro que vai, em 1924, sistematizar algumas dessas ideias no chamado Manifesto Pau-Brasil, que deu tanto na literatura pau-brasil, quer dizer, na poesia pau-brasil que ele praticava, quanto na pintura pau-brasil da Tarsila, que era já uma espécie de elaboração dela daquilo que é uma certa ingenuidade brasileira. Vocês devem ter presentes os quadros da Tarsila dessa fase, onde ela valoriza a ingenuidade brasileira, a ingenuidade popular, brasileira no sentido de popular. Na viagem a Minas Gerais, ela vai colhendo uma série de motivos, tal, que depois ela elabora nessa poesia pau-brasil. E a poesia e a pintura pau-brasil são, segundo esse manifesto, de exportação. O que Oswaldo de Andrade está querendo dizer, naquele momento, é que é preciso inverter o sinal. Se nós até agora fomos importadores de cultura, precisamos ser exportadores de cultura. Isso acontece mais ou menos no período 1924, 1926. Esse é o período em que essas ideias estão muito presentes e orientando a atuação deles. Ainda volto então ao Mário de Andrade, essas frases que eu estou citando são de uma entrevista que ele deu em 1925. A última citação dele é: o modernismo brasileiro está ajudando a conquista desse dia, o dia da libertação. Né? Basta ver a maneira como que já matamos a melancolia de nós mesmos, essa coisa medonha criada pelo desacomodamento com a realidade ambiente. Isso é um sentimento que ainda existe hoje no Brasil, eu acho, mas foi muito pior no passado, que é uma espécie de desentendimento com o ambiente. Nós mesmos não nos sentindo muito bem onde estamos, porque nós somos, né, originários de uma população transplantada. Né? Todo mundo é mais ou menos, com raras exceções, raríssimas exceções, somos todos transplantados. Os negros foram transplantados, os imigrantes europeus foram transplantados, os imigrantes outros do Oriente Médio foram transplantados, enfim, todo mundo é um pouco transplantado no Brasil. Ou seja, nós podíamos usar uma frase de um grande intelectual posterior ao modernismo, mas tributário do modernismo, porque, digamos, é um discípulo do modernismo, chamado Paulo Emílio Salles Gomes, que disse uma frase em 77 admirável. Ele dizia assim: nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. É uma sensação estranha, não é isso? Tudo nos é muito familiar, ao mesmo tempo que nada nos é próprio. Isso explica muito esse nosso complexo de inferioridade, essa nossa incapacidade de afirmar certos valores, etc. E sobre todo um certo estado de subdesenvolvimento cultural que a gente vive até hoje, apesar de enormes avanços desde a década de 20 até o presente momento. Né? Só para confirmar, então, essa ideia de que vocês vão dizer, mas que história é essa de Brasil ser triste, melancolia? Que melancolia é essa que o Mário de Andrade dizia? O Brasil é um país alegre, os estrangeiros vêm aqui e ficam encantados como nós somos alegres, como nós somos infantis. Eles falam muito disso, uma certa alegria infantil, inconsequente, que tem outros problemas. Né? A inconsequência tem outras questões aí colocadas. Essa ideia de que o Brasil é um país triste é uma ideia, na época, muito predominante. Por exemplo, a figura do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Jeca Tatu tentou fazer uma caricatura do caipira paulista. Esse caipira paulista é um ser abúlico, um sujeito que, por condições raciais, na época se dava muita importância a isso, pela constituição racial, a composição física dele, mais
enfim, falta de estímulos, falta de alimentação, então ele era um ser abúlico, um ser incapaz de superar-se. Outro caso importante da época, um livro chamado Retrato do Brasil, que foi um best-seller no Brasil na década de 20, em 1928, teve várias edições, todo mundo lia. E ele se chamava Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. E que na época algumas pessoas reclamaram, diziam, mas como, nós somos alegres, tal. Ele já falava desse sentimento que era histórico, não era uma questão ideológica. Ele via pelos relatos dos visitantes estrangeiros do Brasil no século XVIII, XIX, em que eles diziam que São Paulo as pessoas eram tristes, acabrunhadas. Né? Ele cita vários deles. E, por último, para, enfim, confirmar, tira-teima, um grande escritor estrangeiro, que foi o Lévi-Strauss, que morou em São Paulo na década de 30, como professor da USP, e depois voltou a escrever um livro na década de 50, portanto 20 anos depois da experiência dele no Brasil, em que ele fala dos tristes trópicos, em que ele está pensando muito não só na cidade de São Paulo que ele viveu, mas muito na cultura dos indígenas. Os indígenas brasileiros são tristes, sim. Não são... Por exemplo, uma coisa que chamava a atenção de todo mundo, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, é que os índios choravam de alegria. Quando tinha uma coisa que os agradava muito, eles choravam, em vez de rir. Isso era uma coisa que chamava muita atenção dos portugueses, que já choravam bastante, como nós sabemos, uma cultura que gosta de fado, que é toda melancólica. Então, pela contribuição portuguesa, indígena, tal, achava-se que o Brasil era um país melancólico. Então ele diz aqui, a primeira coisa que a gente já fez foi cortar com essa ideia da melancolia. Isso tem muito a ver com um processo de valorização da cultura negra, que, como vocês sabem, não tinha o valor que tem hoje. Hoje é mais ou menos universal. No Brasil, sabia que os negros, apesar da nossa odiosa discriminação social, né, os negros têm uma cultura importante e a gente respeita, a gente ouve, a gente gosta da música, da dança, né, negra. Naquela época, não. Naquela época, a coisa negra era considerada inconveniente e não contribuiria para a civilização brasileira. Um grave erro que se cometia até a década de 20. Na década de 20, gradativamente, os negros foram ocupando sucessivamente posições de protagonismo na cultura, e é uma cultura muito física, né? Vocês sabem disso, eles são muito físicos e essa alegria passa, né? Apesar também do banzo que todo mundo conhece, da história horrorosa da escravidão no Brasil. Então, dessas contradições todas, o que o Mário Andrade quer dizer é o seguinte: nós temos que enfrentar os nossos problemas com coragem, com determinação e com os nossos valores, sejam bons, sejam maus. O Oswaldo, ainda afinado com ele, mas já no fim de uma sintonia grande, né, em 1928, publicou o Manifesto Antropófago. Vocês já ouviram falar disso? Esse manifesto tem frases que eu colhi aqui ao acaso, um pouco para ajudar aqui na minha fala, frases do tipo: a alegria é a prova dos 9. Onde é que o Oswaldo percebeu essa alegria com o Paulo? No Carnaval Carioca. O Carnaval Carioca já mostrava que era um carnaval negro, na década de 20. Tinha branco, mas era predominantemente negro. Ele já ficou claro, né, que o Brasil estava mudando. Depois ele diz assim: contra a memória, fonte do costume, contra a tradição, aquela tradição importada. A experiência pessoal renovada, né, fundamental a superação, né, pela experiência pessoal. Última frase que eu vou citar, porque não vou falar aqui sobre modernismo, isso é só a introdução da conversa. A transfiguração do tabu em totem, antropofagia. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que aquilo que é interdição deve ser superada como sacralização, como consagração. Aquilo que era impedimento deixa de ser impedimento e passa a ser fonte de energia e fonte de prazer. Isso é subversão total. Tudo aquilo que a sociedade faz na gente, desde pequenininho, quer dizer, não pode, assim não, desse jeito não, tal, vira, de um certo momento para o outro, vira possibilidade e vira, mais do que isso, fonte de prazer, né? Fonte de respeito. Isso é de 28. Esse é o tempo heróico do modernismo, e sem entender isso, esse projeto deles, a gente não chegaria à cultura brasileira de hoje e nem a entender a Bienal em que nós estamos. Dentro daquela linha de que eu acho importante discutir a tradicionalização, a institucionalização da cultura brasileira, por quê? Porque nós vivemos num país muito informal. Eu acho que vocês já se deram conta disso. Se não se deram de conta disso
por experiência pessoal, alguém já lhes disse isso, ou vocês já ouviram algum estrangeiro dizer isso. Para um estrangeiro, isso sobretudo para um europeu ou americano, isso é uma maravilha, até um certo ponto. Até o ponto da irresponsabilidade. Né? A alegria, enfim, um certo descompromisso, uma certa liberdade, uma certa facilidade de aceitar e de reagir às coisas todas. Quer dizer, falta de rigidez pode ser formidável, mas depois pode virar uma desgraça. A desgraça brasileira, acho que todo mundo sabe disso, é disfuncionalidade. Nada funciona no Brasil. Não adianta, a gente tenta e nada funciona. Não funciona o simples, não funciona o complicado, não funciona nada. Por causa dessa informalidade. Ninguém, né, assume responsabilidades muito, enfim, definidas. Se isso é muito bom, a gente vê, por exemplo, o presidente da República, que continua, mesmo não sendo presidente, continua mandando ver, essa informalidade é uma coisa assustadora. Ele diz coisas que o presidente da República não pode dizer, por causa do cargo. O cargo tem um ritual, uma referência para a nação, não pode dizer certas coisas que, digamos, se permitem dizer no Brasil. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso cria, no nosso ambiente aqui cultural, uma certa falta de hierarquia, no bom sentido. Quer dizer, tudo é igual. Nós sabemos que em cultura não é verdade. Cultura é um sistema de valores hierarquizados, seja pela tradição, seja pela história, seja pelo valor artístico. Tem várias maneiras de você valorizar, mas não é tudo igual. Nem todos os cantores são iguais, nem todos os pintores são iguais, nem todas as pinturas são iguais, a gente sabe disso, vocês sabem disso. Então, o Brasil, nesse caso, as nossas instituições culturais não têm muito lastro, o que dificulta muito a tomada de certas posições em relação, até para romper, não é só para celebrar. Mesmo para romper, você tem que romper com alguma coisa. Tá certo? Se você não tem, se o terreno é absolutamente movediço, né, você fica perdido. Então, eu achei que o primeiro ponto para discutir sobre a institucionalidade da cultura seria analisar rapidamente com vocês a experiência do Departamento de Cultura de 1935, criado aqui em São Paulo, cujo diretor foi o Mário de Andrade, esse grande escritor, poeta, enfim, ideólogo do modernismo. Para vocês entenderem bem, aquele Departamento de Cultura não é o que a gente entende hoje por Secretaria de Cultura, seja do município, seja do Estado, ou o Ministério da Cultura. Ou seja, não era um terreno especializado de artistas e de valores culturais estrito sensu. Naquele momento, dentro de um projeto político, de um partido chamado Partido Democrático, que foi um partido que surgiu em São Paulo na elite, não tem nada de popular, na elite, era uma dissidência do partido do PRP, que é o partido que dominou a Velha República, né, aqui em São Paulo, era um partido de ponta, na linha social-democrata. Então, o projeto em que esse partido estabelece para a cultura, né, quando assume o governo de São Paulo, depois da Revolução de 30, era um projeto social-democrata. Social-democrata, vocês entendem, não é o social-democracia recente, é um projeto de esquerda moderada, digamos assim. Né? Não era, portanto, da Revolução, não era favorável da Revolução Comunista, mas era em benefício da classe operária, em benefício da melhoria social, enfim, era em benefício do bem público. Né? Essa era a ideologia. Então, não foi o Mário de Andrade que voluntariosamente e com a sua capacidade extraordinária de trabalho, com o seu vislumbre, né, que fez o que fez no Departamento de Cultura. Ele estava amparado por um projeto de governo, no qual o governador, de certa forma, tutelava, o prefeito, basicamente, né, garantia para ele as condições de orçamento da União. O da Prefeitura de São Paulo é de mais ou menos 1% do orçamento. Quanto era o orçamento do Departamento de Cultura em 1935? 10% do orçamento da Prefeitura. Sabe o que significa isso? Dinheiro à beça. E por que ele tinha 10%? Porque o prefeito, convencido de que a cultura tinha que ser entendida no sentido lato, e não no sentido estrito, entendia que atividades culturais, elas permeavam a educação, permeavam a saúde pública, permeavam o planejamento urbano. E, portanto, a cultura estava disseminada em todos, além dos componentes estritamente culturais, sim, né? Tipo patrimônio histórico, tipo biblioteca, enfim, essas coisas que a gente sabe que são estritamente culturais. Artes, fomento às artes, tá certo? Isso é estritamente cultural.
Ora, dessa maneira ele pôde aproveitar uma brecha que a Constituição de 34 tinha criado, de que para atividades educativas o dirigente podia investir até 10% do orçamento. Então ele toma a decisão política de investir. E com isso o Mário de Andrade tem dinheiro, recursos, condições, amparo, tá certo? Costas quentes para poder fazer um trabalho que não era de uma Secretaria de Cultura, era de uma Secretaria de Promoção Social, de Cultura, de Verde e Meio Ambiente, de Planejamento, tudo junto, e de Educação Informal. Ele não tinha escolas, mas promovia várias atividades de educação informal. Portanto, a cultura não isolada, não apequenada, não especializada como a gente tem hoje, né? Como se fosse um gueto. Você já deve ter percebido isso. É uma coisa muito desagradável. Nós somos vistos como um gueto, uma gente esquisita, que não é normal, né? E que não promove, que não atua na política. Então, a importância política da Secretaria de Cultura em São Paulo é nenhuma. No Ministério da Cultura no Brasil, nenhuma. Na Secretaria de Cultura do Estado, nenhuma. Tá certo? A cultura não tem peso político nenhum, porque ela está confinada a esses elementos puramente, enfim, nós mesmos, né? Entre convertidos, entre pregação entre convertidos. Bom, o que o Mário de Andrade, coisas que o Mário de Andrade promoveu interessantes, por exemplo. Bom, então, só para encerrar esse aspecto da importância, naquela estrutura da prefeitura da época, havia só 6 departamentos, quer dizer, 6 secretarias. Departamento equivalia a secretarias. Quais eram? Os óbvios: obras, fazenda, higiene, administração, qual que eu estou esquecendo aqui? Jurídico e cultura. A cultura com o básico da estrutura pública. Sabe como sentava junto. Por exemplo, era a Secretaria do Departamento de Cultura que fazia o levantamento dos contribuintes para o tributo municipal. Por quê? Porque a Secretaria de Cultura tinha uma divisão de estatística que fazia, por exemplo, pesquisas sobre a qualidade de vida dos operários em São Paulo. Ou, para a risada de vocês, um levantamento dos cortiços da rua Oscar Freire. Vocês podem imaginar que a rua Oscar Freire foi uma rua de cortiço? Em 1930? E tem fotografia disso, não é? É absolutamente confirmável, digamos assim. Então, era uma secretaria que tinha função estratégica dentro do governo, tinha importância dentro do governo. Não ficava lá apenas cuidando dos artistas, né, mandando os artistas calar a boca, não perturbar muito, não chatear muito o político que se desgasta com isso. Tá certo? Hoje é mais ou menos isso. Os políticos pedem para quanto custa e pagam logo para o artista parar de fazer barulho. Atividades, então, que o Departamento de Cultura tinha. Parques infantis. Parques infantis, como, por exemplo, o Parque Dom Pedro, tinha, então, atividades infantis, de esporte, de educação informal. Eles ganhavam um copo de leite, ganhavam lanche, tinham um médico à disposição para atender as crianças, examinar as crianças cotidianamente, tinha um dentista para tratar dos dentes, percebe? Promoção social, atuação social, junto com cultura. Ao mesmo tempo que eles dançavam a nau catarineta. Uma das coisas que o Mário tinha era uma fixação sobre a questão do folclore no Brasil. Então, ele tinha estudado a nau catarineta e ele falou, vamos então ensinar para as crianças a dança da nau catarineta. Você tinha isso misturado, né? Um projeto, portanto, de cultura no sentido mais cidadão, né? Mais amplo da palavra. As bibliotecas, né? Ele, por exemplo, dá início a obra que constituiu a Biblioteca Mário de Andrade, que hoje chama Mário de Andrade. Não foi ele que deu o nome, evidentemente. Foi dado para ele depois que ele morreu. Biblioteca Municipal, no prédio que tem hoje, lá na cidade e tal, essa obra foi iniciada na gestão dele. Não acabada, mas iniciada. Essas pesquisas que ele promovia eram pesquisas demográficas, de emprego, de desemprego. Outra área, por exemplo, em que ele atuou muito foi na história da fundação da cidade de São Paulo, é a cidade mais antiga do Brasil. Santo André da Borda do Campo, depois Piratininga, são as primeiras, formalmente, as primeiras aglomerações urbanas. Então, as atas da Câmara Municipal de São Paulo são peças históricas as mais antigas do Brasil.
E isso, naquela época, ainda não estava transcrita. Tinha aquela linguagem, aquela letra e aquela linguagem, né, colonial estropiada, porque nem sempre quem escrevia era perfeitamente letrado. Então, isso foi transcrito, publicado, tal. Tinha toda uma preocupação em, né, iluminar esse nosso passado, nem tão brilhante às vezes, mas, enfim, é nosso passado. Ele se dedicou ele era professor de música, na verdade era pianista, que não fez carreira solo, porque teve lá um problema físico, mas então ele era professor do conservatório. E ele via a música como um processo de socialização, o mais, para ele, eficaz processo de socialização. Então ele promovia muito a ideia de coral, por causa da socialização, ou então conjuntos, do tipo orquestra, ou quartetos, trios, tá certo? Esse tipo de composição. A ideia de solista, ele tinha horror. Ele absolutamente não queria saber. Solistas de piano, essas coisas, ele achava isso equivocado, porque dava, né? Os artistas já são bastante, vocês devem saber disso, vocês lidam com artistas, já são bastante egoístas. Quando você pega um artista que é colocado no centro das atenções, aí, né, fica mais mimado ainda do que já é. Então ele tinha essa prevenção contra a música feita por excepcionais, não excepcionais, artistas excepcionais, não, pelo amor de Deus, não me confundam. E, portanto, para ele o projeto era um projeto de criar corais, ele criou o Coral Paulistano, que quase foi extinto agora nessa gestão, porque o maestro do Teatro Municipal não sabia quem era Mário de Andrade, e quando contaram para ele que o Mário de Andrade já tinha morrido, ele falou, então extingue isso, porque se ele já morreu, não tem importância. Então. E o Quarteto de Cordas de São Paulo ainda sobrevive, mas o trio que ele criou já não tem mais. E ele criou uma sociedade de etnografia e folclore, aproveitando a passagem em São Paulo, ele da mulher do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss era, então, professor da USP, de sociologia, e a mulher dele, que não dava aula na USP, era uma antropóloga, etnóloga, basicamente. Então, ela tinha todos os instrumentos científicos, por exemplo, de fichamento, de colheita de campo, né? Observação de fenômenos, né, em campo. E então, ela deu várias conferências, as conferências existem, estão lá no Centro Cultural São Paulo, as palestras dela, então. E ele, inclusive, se beneficiou disso. Ele e o Lévi-Strauss também, que depois virou antropólogo, como você sabe, né? Com essa metodologia que a Dinah Lévi-Strauss ensinava às pessoas que fizeram o curso de etnografia e folclore. Ele criou uma documentação iconográfica da cidade de São Paulo, que hoje é a base da Casa da Imagem, que fica ali no pátio do colégio, né? Tem um acervo sobre São Paulo muito importante. Uma boa parte foi constituída nessa época, inclusive ele mandava fotografar a cidade se transformava. Na década de 30, a cidade ampliou-se, né, de uma maneira muito grande. Então tem fotografias interessantíssimas sobre, por exemplo, o Hospital das Clínicas, acabado de inaugurar, diante do nada. Tinha avenida e nada, só o Hospital das Clínicas, nada no entorno, absolutamente nada no entorno. Ou a Avenida Rebouças, também, acabado de inaugurar e absolutamente nenhuma construção no entorno. Vocês podem imaginar que cidade que era essa. Ele promoveu um congresso de língua nacional cantada. Vocês vão dizer, mas que diabo é isso? Como ele era poeta, como ele era músico, como ele era compositor, né? Modesto, sim, mas era. Então ele estava preocupado com uma ideia que era corrente no Brasil, de que a língua portuguesa não se prestava à música. Havia uma ideia de que italiano vai muito bem, que alemão vai muito bem, mas que outras línguas não, e português não. Então ele fez um congresso em São Paulo com especialistas, poetas, musicólogos, gente misturando letras, enfim, criação literária com música, para discutir essa questão. A questão de que como a língua portuguesa podia se tornar musical. Só que ela é musical, nós sabemos, todo mundo sabe disso. Ela tem toda uma melodia, digamos, uma constituição, né, bastante musical, e que hoje é óbvio para nós, não é isso? Todo mundo sabe disso. Quem ousaria pensar que a língua portuguesa não se presta à música? Na época precisava provar, e precisava dizer como. O que mais de importante ele deixou? Pesquisa sobre o padrão de vida da classe operária, da família operária. Hoje nós temos isso? Nós não temos isso hoje. Ele deixou 2 projetos
que não foram desenvolvidos, mas que dá bem a linha que eu disse para vocês, a linha política da atuação dele. Casas de cultura proletária. Ele mesmo desenhou o que seria uma casa de cultura proletária. Era mais ou menos um lugar onde você teria uma biblioteca, onde não poderia ter livros em espanhol, por exemplo, porque havia muito operário estrangeiro no São Paulo, e sobretudo o espanhol, e então ele queria evitar que a língua de origem permanecesse, então ele proibia livro espanhol, que era para o sujeito ser obrigado a ler português, e obrigado a aprender português, certo? Sala de exercícios físicos, né? Uma espécie de academia de exercícios físicos, junto com o salão de baile. Portanto, a ideia de recreação com cultura. Tanto é que o departamento, depois de um certo momento, passou a se chamar Departamento de Cultura e Recreação. Olha, essa ideia da cultura como recreação é fundamental. A cultura não é uma coisa chata, não pode ser uma coisa chata que a gente faz por obrigação. Ninguém pode ler um livro por obrigação, ir ao teatro por obrigação, ir ao cinema porque alguém mandou, entendeu? Ouvir música porque, enfim, alguém disse que é bom. Ou você faz por prazer, ou então não serve para nada, tá certo? Ou você, de fato, se relaciona. Começou a desenvolver foi da rádio escola. Naquela época havia uma ideia muito universalizada de que as novas tecnologias, rádio, cinema, se prestariam a uma maior difusão da educação. A educação, que sempre foi um problema trágico no Brasil, poderia se beneficiar do rádio, do cinema, e houve inclusive a criação do cinema educativo no Rio de Janeiro, pelo Roquete Pinto, em 1936, na mesma linha, uma linha positivista, cá entre nós, né? E o Mário também tinha essa ideia de que a rádio escola podia atuar, mas acabou que não conseguiu montar e ficou um projeto interrompido. Eu tirei 4 frases da literatura administrativa do Mário Andrade. Ele mandava ofícios para o prefeito. Imagina um poeta, escritor, mandava uns ofícios que não tinham nada de ofícios como a gente conhece, né? Uns ofícios que eram muito engraçados. Ele sempre começava assim: ouso dizer, senhor prefeito, né? Ouso pedir, ouso informar, e nada de linguagem administrativa codificada. Então eu pensei algumas frases. Uma vez eu tive que fazer um poema, e eu me dei a obrigação de fazer um poema com essas frases dele. O poema chamou-se Poema Despacho, despacho, né, com o prefeito. E 4 frases que eu tirei desse poema, para vocês entenderem como é que era o pensamento do Mário de Andrade. Primeiro, dar ao far niente uma orientação cultural. Ele percebia que as pessoas que passavam pelos parques públicos, que portanto estavam descansando, estavam, portanto, no momento de gozo, podiam ter alguma oferta cultural. Então ele inventou a ideia da biblioteca circulante, quer dizer, um furgãozinho que ia nesses parques, levava os livros, e aí a pessoa sentada pegava o livro, lia um pouco, depois devolvia e ia embora e tal. A ideia de que você oferece, a cultura se oferece num local de prazer, local de descanso, local de convívio. Outra frase importante: o Departamento de Cultura e Recreação deve ser um órgão jamais indiferente a quaisquer manifestações de cultura. Portanto, é preciso estar atento, porque a cultura não é só aquela institucionalizada, aquela que vem da elite, né? Existem outras manifestações de cultura, né, que precisam ser ouvidas, valorizadas e percebidas pelo poder público. Ele está falando do ponto de vista do poder público. Outra frase grandiloquente: proteger a grandeza intelectual e moral do brasileiro. Brasileiro com B maiúsculo. E uma última frase em que ele, no fundo, falava da equipe dele, que era muito boa. Ele tinha levado para lá, e esse grupo que constitui o Departamento de Cultura tinha várias pessoas ilustres. Por exemplo, um grande crítico chamado Sérgio Millier, um grande bibliófilo que criou, digamos, a estrutura de biblioteconomia em São Paulo, que é o Rubens Boba de Moraes, todos intelectuais modernistas, todos da mesma geração dele. Ele dizia assim, ele mandou um ofício para o prefeito dizendo: o prefeito só precisa entender que aqui no Departamento de Cultura não pode ter horário rígido como tem a prefeitura. As pessoas aqui trabalham de noite, tem horário fora do expediente, ninguém ganha por isso, então precisa acabar com essa história do horário fixo. E ele diz assim, para encerrar, que ali, na Secretaria do Departamento de Cultura dele, o devotamento ao serviço público não é mérito, é dever. Se isso valesse hoje, vocês podem imaginar, né, no poder público brasileiro, que revolução teria. Bom,
tudo isso desaparece de um momento, porque se o grupo político que estava sustentando isso tinha a ideia de que o Armando de Salles Oliveira seria candidato à presidência da República em 38, e com isso, então, esse projeto seria levado para o Brasil, não houve revolução, não houve eleição em 38, houve um golpe, né, em 37, um alto golpe que o Getúlio se deu, instituindo o Estado Novo, a ditadura no Brasil, e, portanto, tudo isso desmoronou. E tudo isso foi desmobilizado. O Mário de Andrade foi afastado, os outros tiveram que ir fora do Brasil, tiveram que se exilar. O Mário de Andrade ficou absolutamente deprimido, um homem que nunca se recuperou desse entusiasmo que ele tinha, né, por esse potencial de transformação que ele achava que ele tinha nas mãos com o Departamento de Cultura. Vai depois fazer um alto exílio no Rio de Janeiro, passa 2 anos no Rio de Janeiro com uma enorme infelicidade, porque ele era muito paulistano, né, muito regrado, assim, o Rio de Janeiro é um lugar de perder as regras completamente. Então ele ficou muito perdido no Rio de Janeiro e voltou melancólico e ficou pouco tempo aqui depois e morreu. Então há quem diga que ele enfim, teve um baque pessoal muito forte com a derrota desse projeto político e, sobretudo, desse aparato institucional que ele tinha criado, que foi sendo desmontado gradativamente. Mas, porém, ainda dentro da linha da institucionalidade, há um órgão no Brasil que permanece, que é o INFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 36, que foi criado em 37, mas concebido em 36, antes do golpe, pelo mesmo grupo que depois continuou no governo da ditadura, porque o Brasil é um país de contradições, né? Vocês sabem disso. Então, não adianta dizer que na ditadura militar não tinha ninguém no governo, na área cultural, que não soubesse o que estava fazendo e que fosse absolutamente subordinado ao governo militar. Não era bem assim que acontecia, tá certo? As pessoas entravam nas brechas que apareciam dentro da estrutura de poder. Isso acontece sempre. Então, também aqui, o ministro da Educação era um homem conservador, chamado Gustavo Capanema, mas muito amigo e muito atento às reivindicações modernistas e políticas desse grupo. O chefe de gabinete dele era o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que, como todo mundo sabe, chegou a namorar com o comunismo durante um certo momento da vida dele, da poesia dele, que era um homem engajado. Então, não era bem assim, tá certo? Que tudo era pão, pão, queijo, queijo. Então, nesse grupo tinha gente muito interessante, como o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era muito amigo do Capanema também, todos mineiros, evidentemente, e o Capanema era mineiro, claro. E o Rodrigo, então, com o Mário de Andrade, desenvolve o que veio de ser depois o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 37, que ainda é um órgão que atua no Brasil de uma maneira bastante, enfim, modesta hoje, mas, enfim, ainda é guardião de uma certa memória nacional. Por que isso é importante de dizer? Porque, em 1924, o Mário de Andrade, junto com um grupo de amigos aqui, inclusive gente rica de São Paulo, mais um poeta francês, foi visitar as igrejas históricas, as cidades históricas de Minas Gerais. E vocês não podem imaginar o que eles encontraram. Eles não encontraram o que vocês encontram hoje. Quer dizer, enfim, os prédios lá conservados, etc. Encontraram ruínas do Aleijadinho. O Aleijadinho é um dos maiores artistas brasileiros, um dos maiores artistas das Américas e do mundo, cá entre nós, né? Modestamente, por que não? Um dos maiores artistas do barroco, né? Do barroco vernacular, digamos assim. E estava tudo abandonado, com mato. As igrejas tinham mato. Você não chegava na igreja, não tinha rua, não tinha... Então eles ficaram chocados. E essa senhora rica que foi com eles, que era uma espécie de mecenas do movimento modernista, uma das, chamada Dona Olívia Guedes Penteado, ela ficou muito chocada com aquilo, precisamos fazer alguma coisa, e encomendou a esse poeta francês, então, que fizesse um projeto de uma instituição que pudesse cuidar e ajudar a cuidar desses monumentos históricos de Minas Gerais. E o Sandra, que é o Blaise Sandra, o poeta que estava fez um projeto que deixou aqui, depois foi localizado, uma sociedade de amigos visando a preservação dos monumentos históricos do Brasil. Portanto, uma sociedade civil, sem governo. Gente rica, ele pensava nos dois ricos que ele conhecia, Dona Olívia e Paulo Prado, 2 milionários do café, né, encabeçando uma lista de outros milionários do café, né, para que aquilo fosse desenvolvido como uma entidade privada, como é na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, a atuação do... começando a atuar. Isso acabou ali, quer dizer, essa veleidade dessa classe
alta paulistana de mecenas acabou ali. Esse projeto não vingou, mas o projeto que vai vingar é um projeto governamental, institucional, governamental, né, vindo do governo federal e está aí até hoje. Para vocês perceberem como era complicada essa questão, isso interessa para mim porque eu vou falar em seguida. Essa questão, então, dos ricos brasileiros, os paulistas, ajudarem. O Paulo Prado, que era um rico, muito rico, e que tinha, então, essa visão de que era preciso fazer alguma coisa, ele era muito preocupado com os documentos sobre a história do Brasil. Então, ele tinha como guru o Capistrano de Abreu, que era um grande historiador da década de 20, e o Capistrano de Abreu dizia para ele: olha, tem um documento na Torre do Tombo que nós não temos cópia, precisa alguém. Naquela época não tinha, evidentemente, como copiar documentos, tá certo? Não tinha nem sistema fotográfico, nem xilográfico, nada. Copiar significa alguém ir lá e transcrever. Então ele pagava do dinheiro dele um historiador português, enfim, que ia na Torre do Tombo e copiava o documento todo e mandava para o Brasil, e a gente passava então a ter um documento sobre o Brasil, que a gente não teria de outra maneira. Mas além disso, ele descobriu então naquelas lojas, naquelas boutiques de livros antigos, de documentos antigos, de Londres, chamada Meg's Brothers, ele descobriu que tinha uma carta autógrafa do Anchieta ao capitão Jerônimo de Almeida. Nós não tínhamos nada em São Paulo, uma cidade fundada por Anchieta, não tinha nenhum documento do Anchieta. Ele falou: não podemos deixar isso aí, leilão, alguém comprar, quem vai comprar? Então ele foi lá e descobriu que o preço, inclusive, era modesto, porque a Anchieta não era santo ainda, então não tinha muito valor. O preço, e ele brinca com isso, o preço era o preço de 11 sacas de café. Não era nada proibitivo. Mas ele se recusou a dar o dinheiro para comprar. Ele resolveu fazer uma experiência curiosa, que é o seguinte: ele chamou os seus pares, isto é, os ricaços do café, os fazendeiros do café, todos, e pediu a cada um deles uma saca de café. Ele dava uma, ele acabou dando mais que uma, não importa. Ele dava uma e os outros davam as outras 10. E com isso ele então reunia. Mas basicamente o que ele queria não era o dinheiro, não era o problema de dinheiro. Ele queria ver se envolvia aqueles ricaços num movimento de valorização da história local. Bom, teve muita dificuldade de conseguir essas sacas de café, né? Fez disso um manifesto, evidentemente, mas se frustrou muito. Conseguiu, é claro, a carta veio para São Paulo e ele doou ao Museu do Ipiranga. Né? Quem conseguir entrar no Museu do Ipiranga vai encontrar a carta autógrafa do Anchieta, lá que ele doou em 1927, talvez, por aí. Mas percebe, é difícil lidar com um milionário brasileiro nesse aspecto das contribuições sociais. A gente vai voltar a falar disso. Não foi sem malícia que eu toquei nesse assunto. Bom, essa experiência, então, que foi uma experiência inédita no mundo, não há nenhuma experiência parecida. A França fez alguma coisa parecida nessa época, em que o governo do Front Populaire também era parecido com essa perspectiva social-democrata, mas, na verdade, a experiência do Mário de Andrade é uma experiência única dentro dos órgãos de cultura governamental do mundo inteiro. Ela vai ser, algum dia, bem valorizada, estudada e vai ser, inclusive, objeto de, na minha opinião, de reconhecimento internacional. Passado isso, nós vamos mergulhar, então, num período inexpressivo, né, do ponto de vista das instituições culturais, e nós vamos emergir do pós-guerra um país com muito dinheiro em caixa, porque o Brasil exportava café, o café continuava sendo exportado, mas o Brasil não importava nada, porque durante a guerra o fluxo comercial ficou completamente interrompido. Então você não importava nada, não conseguia importar nada. E, portanto, o Brasil acumulou, tesourou, como a gente diz, moeda forte. Ora, os americanos, logo depois da guerra, queriam, evidentemente, voltar ao equilíbrio antigo, ao desequilíbrio. O Brasil não podia ser um país pobre com muita moeda em caixa. Tinha logo que torrar, né, para que esses dólares voltassem para os Estados Unidos. Então, uma política muito forte desde 1947 foi feita contra o governo, vai acabar no Getúlio, né, no sentido de torrar essas divisas todas e o Brasil se submeter de novo à ordem econômica, enfim, americana. Nesse período, então, de vacas gordas, havia em São Paulo uma burguesia estrangeira endinheirada, muito orgulhosa do seu feito. Uma pessoa que está aqui, uma estátua que está aqui logo atrás, que vale a pena vocês visitarem depois e jogar uma rosa em meu nome, Titilo Matarazzo, foi a figura mais importante desse período. Era um homem
que constituiu vários empreendimentos, basicamente industriais, amealhou uma fortuna enorme e, pasmem vocês, ele não tinha filhos. E, portanto, ele podia dispor da fortuna dele para instituições públicas, porque não tinha ninguém querendo pegar o dinheiro dele, querendo vender os quadros dele, tá certo? Ele começou a comprar quadros modernistas, ele começou, então, a se envolver com a ideia de cultura pública. Isso no Brasil é muito raro, sabemos disso, muito raro. Ao lado dele havia um outro italiano que era subordinado e sócio dele, um pouco na metalúrgica Matarazzo, que era o Franco Zampari. Franco Zampari era um italiano também, como ele, um engenheiro que, no fundo, montou a metalúrgica Matarazzo e fez aquilo, enfim, produzir em série. Então, a partir de um certo momento, ele não tinha mais o que fazer, ele ia na fábrica e só constatava que ia bem, obrigado, tal, e aquela indústria ia muito bem. E ele era muito ligado em teatro. E também não tinha filhos. Vejam vocês que coincidência extraordinária. Então, o Franco Zampari também se dedica a um projeto cultural mais afim ao gosto dele. O Titino era um homem das artes visuais e o Zampari é um homem do teatro. Ele cria o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, né, nessa época. Então, nós temos uma sucessão, nesse período, de instituições culturais criadas por pessoas. Um outro cara importante, outra pessoa importante a mencionar é o Assis Chateaubriand, que era um homem com esse nome, mas ele era paraibano e era o dono da maior rede de mídia do Brasil. A rede de mídia significava, na época, jornais no Brasil todo, são os diários associados, e rádio. E também não esquecer que ele já estava, nesse momento, no começo dos anos 1950, já implantando a televisão no Brasil, né, que foi um empreendimento pioneiro, né, no mundo inteiro. A televisão brasileira foi uma das primeiras do mundo. Este cara percebeu também essa situação de enriquecimento brasileiro, temporário, e pobreza na Europa. A Europa estava devastada. Então você podia comprar um quadro de um renascentista italiano, hoje você não pode comprar esse quadro. Se entrar um quadro desses num leilão internacional, o Brasil nem passa do porteiro. O porteiro já veta ali, né? O brasileiro nem passa. Né? Só pode ser grandes instituições, né? Gente de muito dinheiro e tal. Pois ele então percebeu que era possível comprar, e ele então, junto com o Bardi, que ele importou, né? Era já um estudioso, já um diretor de museu na Itália, também numa Itália muito empobrecida, veio para o Brasil, veio para cá e trouxe o know-how dele e as relações dele. Então o Bardi sabia quem tinha uma mantenha para vender, onde podia comprar quadros, por exemplo, do Renoir, onde podia comprar quadros quer dizer, coisas que seriam impensáveis hoje. Constituiu um acervo extraordinário no MASP, um acervo que não existe similar em nenhum território abaixo da linha do Equador. Não há nada, nenhum museu semelhante, em nenhum lugar abaixo do Equador. E como é que ele fez esse museu? Da seguinte maneira, ele ligava, por exemplo, para o Baby Pinhatari, que era um industrial e playboy da época, e dizia: Baby, eu queria te agradecer essa doação que permitiu me comprar, sei lá, um quadro do Modigliani. E o Baby Pinhatari lá falou assim: Modigliani, o que é isso? Que quadro? Que dinheiro é esse? Ele dizia: ué, eu estou dando a matéria amanhã, você quer que eu desminta? Aí o Baby Pinhatari dizia: mas quanto é que é? Aí é tanto. Eu falei: tá bom. Então ele chantageava os ricaços paulistas, ignorantões e playboys, para financiarem essas compras que ele fazia via Bardi. E era muito ele tinha mídia, ele era Globo da época. Você pode imaginar a Globo resolvendo te esculhambar? Você é um grande industrial, orgulhoso e tal. Por quanto? A pergunta é sempre quanto? E saiu o dinheiro. Então constituíram, né, nesse período fascinante, um período que vale a pena estudar. O MASP foi criado em 47, o MAN em 48, 49, fundado em 48, mas de fato começou em 49, pelo Titino Matarazzo. O TBC em 48, pelo Franco Zampari. A Vera Cruz, companhia de cinema, pelo Franco Zampari, com apoio mais secundário do Titino Matarazzo. A Bienal em 50, 51, onde vocês hoje estão. E o quarto centenário, o Titino Matarazzo aceitou ser o presidente da comissão do quarto centenário. E o quarto centenário, além de fazer várias coisas para a cidade muito importantes, a mais importante, qual foi a contribuição do quarto centenário? O Parque Ibirapuera. Vocês estão dentro da maior contribuição que o Titino Matarazzo fez à cidade de São Paulo, que foi
Ele não fez isso como milionário, ele não comprou essa área, ele era o presidente da comissão governamental, tá certo? Do estado e do município. Mas ele dedicou a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade para montar esse parque que é extraordinário na dimensão e sobretudo nos edifícios que ele tem. Ele chamou o Niemeyer para fazer os prédios. Isso não era trivial. Ou seja, ele criou um parque modernista dentro da cidade de São Paulo, que ainda hoje é o parque mais importante da cidade. Essa é a contribuição desse senhor, cuja estátua está aqui atrás, que vale a pena uma reverência, né, de vocês. Todo dia que passarem por ele, por favor, reverenciem, porque ele merece. Certo? Porém, o que acontece? Essas instituições todas foram fracassar. O TBC acabou quando o Zampari faliu, porque a Vera Cruz faliu, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não daria tempo, mas vale a pena também uma olhada nesse assunto. Mas o MAN está aí, tá certo? O BAC é o outro museu que o Titilo também instituiu, já na década de 60. Né? O que é curioso é que o MAN é um museu de arte moderna, mas que tem mais arte contemporânea. E o MAC, que chama de arte contemporânea, tem mais arte moderna. Quer dizer, o certo seria misturar, juntar os dois, botar no liquidificador e sair o MAC, né? Em que teria o contemporâneo e teria o moderno juntos. Mas, enfim, isso é delírio de um ex-secretário. Qual o problema desses lugares? Então, foram atitudes individuais. Eu falei o Titilo, o Zampari, o Assis Chateaubriand, o Badi. Não foi assim a burguesia paulista em torno, tá certo? Milionários, a Fiesp, nada disso. Foram pessoas que, por sua condição cultural, por sua condição pessoal, por não ter filhos, poderiam, né? E, portanto, isso acabou com eles. A Bienal faliu em 77. Eu era jovenzinho, assistente lá do Sábado Magaldi, secretário de Cultura do prefeito, primeiro secretário de Cultura depois do Mário de Andrade, porque então o Departamento de Cultura se juntou com a Educação, né, subordinou-se à Educação, como é normal, todo o Brasil era normal, e só em 74 que o governo Colassono criou a Secretaria de Cultura, mas não implantou. Quem implantou foi o seguinte, que foi o Olavo Setúbal. Então, o Sábado Magaldi, quando o secretário de Cultura de São Paulo, em 77, reuniu a equipe dele, eu me lembro dessa reunião, dizendo assim, o que a gente faz com a Bienal? A Bienal acabou, faliu, não tem nada, não tem dinheiro, não tem mais ninguém. E aí muita gente disse, acabou, o Titilo morreu, acabou a Bienal é o Titilo, era o Titilo. E ele disse, não, nós vamos manter a Bienal. Então, a Bienal de 77, se vocês olharem, é engraçado isso, um dia eu vi isso, cartazes das bienais sucessivas, quando chega em 77, é um cartaz que só tem Prefeitura de São Paulo. Aquele ano, o Sábado Magaldi e a Prefeitura de São Paulo, modestamente, bancaram a Bienal, uma Bienal pequena, para a Bienal não morrer. E a Bienal sobreviveu. E isso eu posso dar testemunho que foi graças ao secretário Sábado Magaldi. Eu vou então falar da gestão dele, essa gestão do primeiro secretário de Cultura, depois do Mário de Andrade, né? Já nessa linha de confinamento da cultura, no estrito senso, a cultura, não a cultura no sentido amplo da palavra. Aquela época era uma época muito difícil, não sei se vocês têm idade para saber disso, mas então, em 75, o Geisel tinha assumido, ele significava assim, uma reação aos militares mais pesados, mas enfim, era a ditadura militar ainda bem forte, e a repressão ainda lutava para manter-se, né? E isso tudo refletia no ambiente, inclusive cultural, tá? Tudo tinha uma sombra pesada sobre tudo que havia no Brasil. E a situação ficou particularmente ruim quando o Herzog, Vladimir Herzog, foi assassinado lá no interrogatório do DOI-CODE, e o Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura do governo do Estado. Portanto, não era um jornalista de uma empresa privada, ele era um jornalista do governo do Estado. E isso criou, além do que vocês sabem que criou, quer dizer, houve uma reação de Brasília para tentar enquadrar o pessoal aqui da tortura, que não deu muito certo. Teve que morrer mais um, Manuel Fiel Filho, para poder então trocar os militares daqui, enfim, dar uma melhoradinha. Mas aquela crise foi enorme, porque o secretário de Cultura do Estado, que fazia dobradinha com o Sábado Magaldi, era o Zé Mindre, que morreu faz pouco tempo. É um homem, enfim, que todo mundo conhece pela atuação não só empresarial como cultural dele. O Zé Mindre era o secretário de Cultura do Estado. E ele teve que pedir demissão, porque ele não pôde aceitar a ideia de que
um órgão, né, da repressão oficial do país tivesse assassinado um jornalista dos quadros da Secretaria de Cultura. Ele teve que sair, teve que demissão. E, portanto, a situação era tensa, muito tensa, e o Sábado, de um momento para o outro, ficou sozinho, no mar aberto, né, sem ninguém para olhar de lado. Houve vários conflitos na gestão dele, para vocês entenderem. O primeiro conflito foi ainda antes da crise do Herzog, o pátio do colégio. Os jesuítas resolveram construir aquela contrafacção que existe hoje lá no pátio do colégio, que passa como sendo a igreja que fundou São Paulo, mas não é coisa alguma, que ela é a última igreja que existia no lugar no século XIX, não tem nada a ver com o século XVI, e que contrariava o patrimônio histórico. O Sábado Magaldi foi quem instituiu, quem organizou o Departamento do Patrimônio Histórico na Prefeitura. Não criou, mas instituiu, estabilizou. E todos os técnicos diziam o seguinte: o que é importante ali, já que não sobrou nada de vestígio, é escavar o chão e pegar as estruturas antigas daquela igreja, né, reconstituí-la no desenho, e também tem gente enterrada ali, quer dizer, os ossos e tal. Ou seja, fazer daquilo lá um território de celebração histórica, mas não uma coisa de fantasia. Evidentemente que os jesuítas não aceitaram isso, e veio a ordem de cima para baixo, que era para fazer aquilo. Tanto o Mini teve que engolir, o Sábado teve que engolir, o Patrimônio Histórico teve que engolir, e eles fizeram com o Adolfo Lindenberg, né, de concreto, tá? Uma imitação, uma caricatura do que seria aquela igreja. Você percebe que o símbolo maior da cidade, da origem, da criação da cidade, virou uma fantasia. E eu me lembro, inclusive, na época, a maldade que circulava, quando o Mindlin tentou, pela Secretaria de Cultura, intervir nesse processo, alguém disse para ele, claro, o pessoal dos jesuítas, disseram para ele: olha, o senhor não pode falar, o senhor é judeu, o senhor não tem autoridade nenhuma para falar sobre o que nós, jesuítas, vamos fazer em relação a esse sítio sagrado. Tá certo? Até hoje, aquela área é da prefeitura, mas eles privatizaram. Vocês repararam que lá tem um cercado em torno onde se faz um estacionamento? Aquilo lá era público. É público, é da prefeitura. Aquilo lá é uma esplanada para você poder dali ver a primeira visão da cidade, que era o parque, né? Ali, o Vale do Tamandatei, não é isso? E, no entanto, você não vai hoje. Se você para entrar lá, você não pode, tem que falar com segurança, a segurança não deixa entrar. Se você não for parar o carro, não pagar, ou seja, privatizaram. Os jesuítas privatizaram aquele espaço, que não é deles. O Sábado teve muita dificuldade no Teatro Municipal. Ele teve que demitir o maestro Eleazar de Carvalho, que todo mundo tem em altíssima conta, mas que não era assim, uma pessoa tão admirável, e que era patrocinado, apoiado pelo ministro da Justiça, Armando Falcão. Não sei se vocês conhecem a história desse ministro. Esse ministro era um ministro que dizia sempre nada a declarar. Para qualquer jornalista que não estava ali, nada a declarar. Ele jamais declarou coisíssima alguma. Sempre a única frase que ele usava era nada a declarar. Então esse homem, então o Sábado teve que enfrentar esse apoio desse ministro para poder demitir Claro que ele encontrou lá uma irregularidade do maestro, no qual ele baseou a sua demissão, mas foi muito difícil, vocês podem imaginar. E ele também encontrou muita resistência a um projeto dele, que era de tornar o Teatro Municipal teatro, não só de música. Ele, sendo um homem de teatro, ele queria ver o Teatro Municipal fazendo peças de teatro. Então lá ele montou, também com muito risco, com muita dificuldade, os tais festivais internacionais de teatro da Ruth Scolar, que traziam então peças do mundo inteiro, peças extraordinárias, e todas, claro, de uma visão política nada próxima da ditadura militar. Então vocês podem imaginar a dificuldade política junto com o pessoal de música, que queria que o Teatro Municipal fosse um templo da música lírica, exclusivo, e isso eu vivi recentemente, eu sei o que é essa questão. Então ele tinha os críticos o tempo inteiro criticando ele, assim, no estado de São Paulo, uma situação bastante tensa. Toda vez que eu entrava na sala dele, ele estava datilografando uma carta ao estado de São Paulo, rebatendo o crítico do Teatro Municipal. Ele faz isso pessoalmente. E tentando, então, abrir o Teatro Municipal para teatro, né? São algumas das batalhas dele. Então, as realizações dele, além da montagem do DPH, que eu já falei para vocês, ele criou o Departamento de Informação e Documentação Artística, chamado IDART. Hoje em dia, o IDART não tem mais muito sentido, porque hoje em dia você tem os programas de pós-graduação das universidades públicas, que fazem que promovem justamente isso, pesquisa na área artística e tal. Naquela época não existia. Então, esse
projeto foi um projeto absolutamente pioneiro e reuniu gente da melhor qualidade. Né? A Maria Eugênia Franco foi quem fundou esse projeto, quem dirigiu o projeto. Abaixo dela, o diretor do Centro de Cultura Brasileira era o Décio Pinhatari, depois foi substituído pelo Paulo Emílio, imagina você, que morreu lá, teve um infarto lá e de lá saiu para o hospital onde morreu. E tinha lá gente como Zulmira Ribeiro Tavares, como Ivo Mesquita, como, enfim, Maria Ângela Alves de Lima, gente na pesquisa que hoje ocupa, são os maiores críticos, são os maiores dirigentes, os maiores curadores. Tal. Era um projeto, portanto, pioneiro nessa linha. Foi lá que surgiu, então, o projeto do anexo da Biblioteca Mário de Andrade. A Biblioteca Mário de Andrade, desde 57, precisava de uma nova torre. Isso era absolutamente incontornável. E ele, então, já que não podia ser construída ali, na biblioteca, porque o prédio não comportava a segunda torre, ele, então, recebeu do metrô aquele terreno que fica ali na 23 de maio, né, onde hoje está o Centro Cultural São Paulo. E ele, então, começou a desenvolver um projeto para a Torre Deitada. Então, vai ser corrido. Isso depois acabou dando certo, porque o sucessor dele transformou aquilo no Centro Cultural São Paulo, baseado no Pompidou. E foi ali também que surgiu, que reergueu-se a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira era uma instituição importante, privada também, que tinha falido no começo dos anos 60, e ali começou a receber apoio público para se reerguer, e hoje é uma instituição importante do governo federal. Bom, o Mário de Andrade se desapontou muito com o fim, deprimiu muito com o fim do Departamento de Cultura. O Sábato Magaldi também ficou bastante afetado por essa passagem. A gente não conseguia conversar com ele, nunca conseguia conversar com ele sobre a experiência dele da Secretaria de Cultura. Ele ficou tão traumatizado que ele não falava desse assunto, não falava mais desse assunto. Bom, os minutos que me restam são para falar um pouco da minha passagem como secretário de Cultura. Quando eu cheguei em 2005, a Secretaria de Cultura tinha um orçamento de 170 milhões, quer dizer, era inteiramente relevante, os equipamentos completamente, sei lá, como dizer para vocês, completamente destruídos, equipamentos públicos, e a estrutura de concorrência qual era? O SESC, que vocês conhecem, tá? E a Secretaria de Estado da Cultura, que tinha já definido um projeto de instituições de excelência. A Pinacoteca tinha sido reconstituída dessa maneira, a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, e isso tudo já estava numa linha de excelência, né? Instituições de excelência. E nós com um patrimônio enorme, completamente deteriorado, por anos de abandono, anos sucessivos de abandono. Não dá para dizer que foi a gestão anterior. A gestão anterior não fez nada, mas a anterior fez pouco, a anterior fez nada, a anterior fez pouco, e assim vai remontando até 35. Quer dizer, a dificuldade era muito grande. O que então eu pensei foi, diante dessa situação, o governo federal não ajudava nada, como costuma acontecer nos outros lugares do mundo, né? Um museu na França tem verba federal e verba local. Na Argentina é assim, não precisa ir tão longe. Na Inglaterra é assim. Aqui não. Aqui, a cidade de São Paulo não tem verba federal nenhuma. E nem estadual também. Então era, vire-se, tá certo? O que eu encontrei foi uma oportunidade criada com um empréstimo do BID. Havia um empréstimo do BID tomado pela atual ministra e prefeita Marta Suplicy, de 100 milhões de dólares, que não tinha sido gasto, porque não tinha dado tempo para ela começar a gastar. E então eu percebi que se eu tivesse projetos no centro da cidade, eu poderia ficar com uma parcela daquele dinheiro. Não com 100 milhões de dólares, né? Nenhum prefeito daria só para a cultura. Então a gente conseguiu a verba para fazer a reforma da Biblioteca Mário de Andrade e a criação dessa segunda torre, né? Ali na rua, na travessão da rua, onde fica hoje a hemeroteca, que precisava, era a segunda. Se ele pagar um valor à prefeitura. Então, chama-se outorga onerosa. Esse fundo da outorga onerosa chama-se Fundurb. Como a Secretaria de Cultura percebeu, na minha gestão, que havia uma demanda por urbanização, o que eu tinha aprendido como diretor do Centro Cultural São Paulo na gestão da Marta Suplicy é que as pessoas querem lugares amigáveis para estar. Tudo que a periferia quer é a mesma coisa que os jovens do Centro Cultural querem. Eles querem um lugar para ficar, para estar, onde eles consomem cultura ou não, necessariamente. A ideia do espaço público é uma ideia muito cara na cidade de São Paulo. Então, a minha gestão foi procurar atender essa demanda geral, né, de uso, de ocupação do espaço público. É assim que vocês devem ver a virada cultural. A virada cultural é o uso, a apropriação pelo público do centro da cidade.
expandido. É o único lugar, o único momento em que as classes sociais se encontram na cidade de São Paulo. Não é que nem no Rio de Janeiro, em que a praia você tem o menino da favela e tem a minha gatinha, tá certo? Aqui não tem isso. Na virada cultural você tem o moço, o menino da Vila Madalena e o menino e o mano, né? Ali, disputando o mesmo espaço, convivendo no mesmo espaço. É o único lugar da cidade que isso acontece. Então, as ideias eram, primeiro, reconstituir as instituições, né, importantes da cidade e provocar, através da cultura, do vetor cultural, a reurbanização. Um projeto importante, para vocês saberem, é da Praça das Artes. A Praça das Artes, que hoje é muito usada, ela é um projeto que irradia urbanização para o Anhangabaú, tem projeto para o Anhangabaú, que essa gestão não está fazendo, mas tem. Tem um projeto para o Lago Paissandu, para a rua Conselheiro Crispiniano, enfim, todo o entorno, né, seria uma espécie de enclave cultural, né, Cinelândia, antiga Cinelândia. Né? Então foi desapropriado o Teatro Marrocos, foi desapropriado o teatro, o cinema Marrocos, o cinema Arte Palácio, todos eles têm projeto de transformação em teatro, e ali então ficaria de novo uma área, né, diferenciada da cidade pela valorização cultural. Né? Eu percebi que isso havia uma espécie de nicho, como a gente diz, né? Uma oportunidade. Nicho era uma oportunidade que eu tinha em relação ao dinheiro que eu dispunha, em relação à situação que eu encontrei. Além disso, pela minha experiência no Centro Cultural São Paulo, também eu tinha entendido que o papel mais importante que o poder público pode fazer em relação à cultura é formação cultural. Claro que é bom fazer cultura para a terceira idade, baile da terceira idade, tudo isso é ótimo, tal, mas o que pode mudar, de fato, é a formação cultural. O Centro Cultural é um lugar de formação cultural. Então, pela experiência do Centro Cultural, nós multiplicamos, né, a constituição de centros culturais. Né? Tem o Centro Cultural da Juventude em Vila Nova Cachoeirinha, que é inspirado no modelo do Centro Cultural São Paulo. Tem um Centro Cultural em Cidade Tiradentes, que é um pouquinho mais já avançado no modelo, que é a ideia do lazer cultural, do espaço abrigável, mas com perspectiva de cursos de profissionalização. O jovem de Cidade Tiradentes não tem muito emprego, então ele, aprendendo sei lá, se ele quiser ser cenógrafo, mas se ele for passar antes por uma boa oficina de marcenaria, ele será um excelente marceneiro antes de ser cenógrafo. Tá certo? E a menina que quiser fazer figurino, se passar por costura, antes ela vai ser antes costureira, para depois ser figurinista. Tá certo? E assim vamos. O menino que estudar eletricidade pode ser depois iluminador de teatro e de cinema, que são empregos muito fáceis de preencher. Há uma demanda ainda muito grande reprimida para essa profissionalização. A gente fez experiências nesse sentido, né, inclusive com várias instituições e tal. Então, o Centro Cultural de Cidade Tiradentes, o Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, é a última versão, a versão, não sei quanto, 0.0, 3.0, tal, de um projeto de centro cultural que provavelmente o governo federal vai copiar, né, sem dizer que copiou, mas vai copiar, porque ele integra a atividade de lazer com consumo cultural, com memória local, com formação, né, de gosto e formação profissional. Ele integra todas as atividades num espaço só. Também tem o Centro Cultural da Penha, que é mais modesto, mas também tem essa mesma perspectiva. Quer dizer, a ideia dos centros culturais foi uma ideia muito forte a partir da minha experiência no Centro Cultural São Paulo. Essa é uma experiência que o Brasil não soube exportar. Enquanto a Colômbia faz um barulho enorme com as tais bibliotecas parque, aliás, com todo o direito, porque realmente é um bom projeto, nós fizemos Biblioteca Parque antes deles, que o Centro Cultural São Paulo é basicamente um protótipo de Biblioteca Parque, mas ninguém fala disso. Sabe? Ninguém fala disso. A gente tem o tal complexo de inferioridade, né? Enfim. Outra questão que eu não posso deixar de dizer, por último, é que a gestão administrativa e financeira é muito importante. Então, conseguir mais dinheiro foi importante. O primeiro orçamento que a gente tinha, 170 milhões, acabou em 400. É muito pouco. Eu precisava de 700, eu queria ter 700, não tinha metade. Mas não adiantava ter 400 se eu não tivesse capacidade de gastar. Então tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção quando alguém falar, o orçamento do Ministério da Cultura é tanto. Você pergunta, e qual foi, pergunta que você tem que fazer em seguida, qual foi o nível de execução orçamentária? Porque uma coisa é o orçamento dito no começo do ano, e depois é quanto você gastou durante o ano. E gastar no poder público é muito difícil. Tem todo tipo de entrave. Então, para gastar, precisa ter uma arte e uma persistência muito grande. Então, a nossa execução orçamentária sempre foi muito boa. Ela sempre foi acima de 80%, né? Ficava entre 80% e 90%, o que na prefeitura era diferenciado. Poucas secretarias tinham essa. Isso significa, isso me dava
moral para chegar no ano seguinte e dizer para o prefeito: eu quero dinheiro, porque ele sabia que se desse dinheiro para a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura fazia. Não fazia só farol e discurso, tá certo? Fazia, executava. Né? Outras secretarias, nem tanto, né? Porque, enfim, não tinha uma estrutura administrativa tão preparada, etc. Então, a execução orçamentária é fundamental. Outro ponto fundamental é o seguinte: como é que você distribui esse dinheiro? Como é que distribui os 400 milhões por ano? Então, basicamente, era assim. Aqui a gente chama de despesas correntes, né? Então, você tinha o custeio pessoal. Pessoal você não pode mexer, você não pode cortar pessoal, você não pode diminuir salário. Pessoal consumia 28%, que é uma taxa bastante razoável. O custeio, 16%. Portanto, o pessoal, mais o custeio, quer dizer, a manutenção da máquina, custava 44%. Então, sobrava 56%, mais da metade, para investimento. Investimento na atividade fim, 30%. Né? Que atividade fim significa fomento ao teatro, fomento à dança, fomento ao cinema, programa Vai, tá certo? Vocacional, programação do Centro Cultural São Paulo, programação do Centro Cultural da Juventude, programação do Centro Cultural da Penha, enfim, teatro municipal, e compra de livro, e biblioteca, ônibus biblioteca, tudo aquilo que significava investimento. E sobravam 26% para investimento. Isso faz a diferença. Investimento significa reformar os equipamentos, construir novos equipamentos, né? Comprar acervo. A gente comprou, por exemplo, além de muitos livros das bibliotecas, que passaram 8 anos sem ter livro nenhum, na gestão anterior, a gestão Maluf, Pita Maluf, a gente comprou, por exemplo, obras de arte popular para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que foi construído aqui obras de excelente qualidade. E eu, quando vi o poteiro que a gente comprou, eu caí em lágrimas. Era tão lindo o poteiro, era um poteiro tão deslumbrante que eu não consegui deixar de me emocionar. Então, comprar acervo artístico, que é uma coisa que pouco se faz, era muito importante, porque nós tínhamos que constituir um acervo relevante para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que é um pavilhão na linha do Mário de Andrade, junta com o acervo da missão de pesquisas folclóricas, tá certo? Valoriza a cultura nacional espontânea e inocente, digamos assim, ingênua, se vocês quiserem, né? Ela hoje tem um potencial de enriquecimento enorme, de enriquecimento, enfim, artístico muito grande, né? Vocês sabem, por exemplo, que na inauguração desse pavilhão, a curadora Adélia Borges teve uma ideia muito boa, que foi uma espécie de sala de apresentação daquele pavilhão. O pavilhão é um pavilhão da diversidade cultural, esse era outro nome que ele podia ter. Pavilhão da Diversidade Cultural Brasileira. Se você entrava, ao entrar, você tinha do lado direito uma sala com 11 banquinhos. Banquinho de todo tipo. Então, de designer, banquinho de feira, banquinho de índio. Os 100 banquinhos diferentes davam bem a ideia da diversidade cultural brasileira, e era muito impressionante como uma espécie de peça de demonstração do potencial, né, artístico brasileiro, espontâneo, que não está aí à vista, que não está nas instâncias de consagração. Era isso mais ou menos que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se tem tempo de perguntas, se tiver, eu estou à disposição.